Olá pessoal, meu nome é Alexandre Martins, vamos para um comentário da questão 64 do quinto simulado aberto do sistema SEV. A questão de número 64 é uma questãozinha aí relacionada ao papel da igreja durante a Idade Média. A gente sabe que durante a Idade Média, período aí compreendido entre os séculos V e aproximadamente o século XIV, final do século XIV, é o período aí relacionado à Idade Média. E a gente sabe que durante esse período, uma das maiores instituições feudais era a igreja. A igreja ela tinha um papel importantíssimo dentro desse sistema, que era justamente justificar as posições sociais, justificar as desigualdades existentes dentro da sociedade medieval. Beleza? Então, a igreja, através da religião, ela controlava a mentalidade da população. Então, o principal papel da igreja dentro desse sistema era justamente justificar cada grupo social diante da posição que assumia durante a Idade Média. Nobreza, responsável pelas funções militares, a igreja responsável por rezar, por, através da reza, pedir proteção às ações militares da nobreza, pedir proteção àqueles que trabalhavam, que eram os servos. E os servos, numa posição aí uma posição altamente desprivilegiada, que era justamente trabalhar para sustentar a igreja e para sustentar a nobreza, beleza? Então, diante do abordado, nós temos assim, no período medieval, a igreja católica, herdeira das tradições romanas, sobressaiu-se como a mais poderosa instituição. No que se refere ao papel da igreja nas relações de poder na época, deduz-se que, inicialmente, um poder religioso, e aí, a partir do momento que ela foi acumulando terra, ela passou a dominar um poder, passou a ser também poder temporal, beleza? Se tornando aí a mais poderosa instituição da Idade Média, do sistema feudal. Então, na letra A, nós temos assim, no final da Idade Média, consumava-se, através da filosofia escolástica, a ruptura e oposição entre os poderes temporais e os poderes espirituais. Não, pelo contrário. A igreja, a partir do momento que ela percebe que está perdendo seu raio de domínio sobre a população, ela começa a aproximar o poder, a matéria, o corpo, aos pecados da alma, justamente para não perder o raio de domínio sobre a população. Bacana? Então a letra A, falsa. Letra B. Como a ordem natural e a ordem social eram consideradas equivalentes, a igreja, através da religião, ela controlava a mente da população e o que a igreja dizia era acatado. Evidentemente que a igreja, ela determinava que na vida, assim Deus quis que uns nascessem para rezar, outro para guerrear e outros para trabalhar, justificando assim a posição sem prestígio do servo. Então, como a ordem natural e a ordem social eram consideradas equivalentes e de ordem divina, de origem divina, uma das funções da igreja era justificar o quê? As desigualdades sociais. Então, questão de número 64, resposta correta, letra B. A letra C, ela diz, a religião na sua função política apresentava um caráter ambivalente e constituiu-se como fonte de força e reação ao poder real durante o feudalismo. Durante a Idade Média, o poder do rei era um entre os vários senhores feudais que existiam. Evidentemente que o rei ele tem poder apenas sobre aquele pedaço de terra que cabe a ele. É por isso que no final da Idade Média, rei e burguesia vão promover e estabelecer uma união. Por quê? Porque nessa união, ambos vão ter interesse. Essa união, a principal meta dessa união é promover a centralização política, o que prova que os interesses da realeza durante a Idade Média não eram alcançados. É por isso que ele vai lutar mais tarde por um processo de centralização política. Então, a resposta, letra C, falsa. D. A patrística e o direito canônico elaboraram uma eclesiologia em torno de algumas ideias força. A subordinação do poder espiritual ao poder temporal. A igreja, na Idade Média, ela dominou o poder que já fazia parte dela, que era o poder religioso, e a partir do momento que ela acumulou terras, muitas delas através de doações, senhores feudais morriam, não tinham herdeiros e as terras acabavam recaindo
sobre o domínio da igreja. Então, ela acumulou também um poder político, poder temporal. Ela passou a dominar as duas esferas de poder. Então, a alternativa D é errada. A igreja estava inteiramente voltada para a tarefa de contribuir na esfera própria para o grande desígnio de fazer prevalecer a ordem temporal na sociedade. Não só a ordem temporal, mas também a ordem religiosa. Então, a letra E é falsa, a resposta correta da questão 64 é a letra B de bom aluno, SEV.